Você sabia que as redes sociais, elas podem ter uma grande influência na vida de um narcisista? Você sabia que o narcisista se apropria das redes sociais ou da mídia social para manipular e controlar as suas vítimas ou outras pessoas? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como a mídia social pode ser perigosa e uma ferramenta poderosa nas mãos de um narcisista patológico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. As redes sociais ou a mídia social é uma ferramenta poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O fato dela ser usada para o bem é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas, como no caso nós estamos utilizando com os nossos vídeos. Mas se usada por mãos que não são do bem, elas podem ser uma ferramenta poderosa e perigosa nas mãos de uma pessoa que não quer fazer o bem. Então, se conectar com outras pessoas é ter um compartilhamento das experiências, das informações, construir comunidades que possam ajudar outras pessoas. Essa é a parte boa do uso da mídia social. No entanto, quando se trata de um narcisista, ele verdadeiramente se torna uma ferramenta perigosa, uma ferramenta poderosa, mas de uma, como eu posso dizer aqui, de uma maneira até além do natural, além do normal, porque permite que o narcisista seja ainda mais manipulador, ainda mais controlador, e que ele muitas vezes pode, com a sua influência, com o seu modo de agir, com as suas condições capciosas, eles podem fazer mal a muitas pessoas. No vídeo de hoje, eu quero apresentar pelo menos 3 características que o narcisista utiliza para realizar as redes, ou para utilizar, melhor dizendo, as redes sociais. Isso é muito importante que nós compreendamos. A primeira característica que o narcisista utiliza nas redes sociais e que pode se tornar um mal ainda maior é quando ele usa o narcisismo de forma exibicionista. Nós sabemos que todo narcisista é exibicionista, ele gosta de exibir-se, ele já são exibicionistas por natureza, pelo menos uma parte dele. O narcisista grandioso, por exemplo. Mas quando eles têm acesso às redes sociais, à mídia social, enfim, seja esta via internet ou mesmo na mídia formal, eles se utilizam de tal forma que eles usam todos os meios possíveis, que é fotos para se exibir, são vídeos que eles fazem para divulgar as suas ações, não muito, vamos dizer assim, ortodoxas, mas são meios que eles usam para manipular as pessoas. E nós temos, nos dias de hoje,
presenciado uma mídia muito danosa para a nossa sociedade. Independente de ser de direita, de esquerda, isso não vem ao caso, porque quando nós estamos tratando de narcisista, nós temos dos dois lados. Então são pessoas que querem utilizar e que utilizam esses métodos para mostrar de forma favorável as suas ações, as suas realizações, e são manipuladoras. Algumas dessas ações são verdades, outras são narrativas que eles criam para fazer com que eles se tornem interessantes e que façam com que as pessoas se aproximem dele de uma forma incauta, não é? Eles procuram com isso obter o quê? Aquilo que o narcisista sempre procura: a atenção, a admiração, o reconhecimento, uma sensação de poder, de controle. Essa é a forma mais natural que eles usam. Por exemplo, ele pode usar uma foto de si mesmo com uma posição heróica e dizer: olha, eu sou melhor. Se ele não utiliza essa condição, ele fala dessa mesma forma, com outras palavras, arrodeando, mostrando, né, eventos que ele fez para mostrar que ele é o cara, que ele é a pessoa importante, que é ele que o mundo precisa, que o Brasil precisa, que a cidade precisa. Enfim, essa condição é típica de um ser humano que tem transtorno de personalidade narcisista. Uma outra forma de utilidade que os narcisistas usam na mídia social é a manipulação e o controle das suas vítimas. Eles podem usar a mídia como uma forma, juntamente com as redes sociais, que hoje em dia está muito em voga, para manipular pessoas, para trazer informação deturpada, para criar uma narrativa ou divulgar uma narrativa que não seja verdade. Mas na cabeça das pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, aquilo que ele está falando é verdade. Pelo menos 90% da população brasileira, pelo menos aqui no Brasil, nós temos, infelizmente ainda, essa ideia de que tudo aquilo que é dito na mídia, de alguma forma, é verdade. Então, aqui está um local apropriado, propício para a divulgação da sua exuberância, da sua condição de manipulador. Né? Então, eles usam com maestria essa condição e essa plataforma, não é? Melhor dizendo, criando uma história. Né? Muitas vezes as pessoas até dizem que o que move o mundo hoje, no início do ano 2025, são as storytelling, né? São as histórias contadas para convencer as pessoas de algo que eles querem que as pessoas acreditem. Podem ser coisas que são verdadeiras e podem ser coisas que não são tão verdades, ou pelo menos não toda a verdade. Porque essas manipulações são muito importantes que a gente identifique para que você chegue a um denominador comum. Não creia em tudo que você ouve. Não creia nem mesmo em tudo que você vê, porque nem tudo é o que parece. Então precisamos ter muito cuidado com essa condição, porque o que o manipulador quer quando ele divulga as suas ações, os seus atos, muitas vezes o que ele quer é um like, o que ele quer é um destaque naquele setor, naquele nicho em que ele está inserido.
né? Seja na política, seja na condição social, seja em qualquer área que ele trabalhe, ele vai querer o manipulador, o narcisista patológico, ele não perde tempo. Ele não quer saber com quem está lidando, ele simplesmente quer divulgar as suas ações. Ele quer simplesmente mostrar quem ele é na figura que ele criou a respeito de si mesmo. Então, ele pode passar uma mensagem sobre um personagem qualquer, uma pessoa, ou um evento, ou uma instituição, ou seja lá o que for, que quando confrontado com a verdade, ele pode simplesmente dizer, foi um mal entendido, não é? Foi uma forma de falsa interpretação, ou no mínimo ele vai dizer, não, você me interpretou mal, eu não quis dizer exatamente isso. É preciso ter muito cuidado com o narcisista quando ele está usando as mídias sociais, porque ele fica verdadeiramente sem limite. O terceiro ponto que eu destaco aqui no uso das mídias sociais pelo narcisista é que ele divulga com muito mais condições a sua falta de empatia. Nós sabemos que o narcisista, por natureza, ele não tem empatia. Ou seja, ele não se compadece, ele não sente a dor do próximo, ele não sente a vida que vai além dele. Então ele não consegue dividir, ele não consegue sair de si para se colocar no lugar de outra pessoa. Então, esse tipo de comportamento faz com que ele haja pensando só em se defender e muitas vezes queimando reputações. Olha, já foi detectado em muitos lugares de pessoas que tiraram a vida porque um narcisista qualquer da vida trouxe uma informação mentirosa, uma narrativa mentirosa, que fez com que a vida e a reputação daquela pessoa fosse totalmente destruída. E a pessoa chegou até a tirar a vida por causa dessa questão. Isso é importante que a gente observe, porque o narcisista patológico, ele faz isso com muita tranquilidade. E se acontecer dele for identificado e ele fizer uma acariação com alguma pessoa, ele vai dizer, não fui eu, foi fulano. Geralmente o narcisista patológico, além de ser um exímio mentiroso, que ele mente, mas mente, o que ele mente num dia, macaco não pula no ano. Mas ele mente com vontade. Só que essa condição, quando ele é pego no pulo, como assim a gente costuma dizer aqui, ele nunca assume. É sempre o outro que é culpado, é sempre a outra pessoa que fez. Nunca essa pessoa, nunca é ele, nunca foi ele, nunca foi verdadeiramente. A culpa nunca é dele. Então esse tipo de comportamento, ele leva para frente, e quando ele é confrontado e que a prova de que foi ele, então sabe o que ele diz? Ele diz, mas isso foi eu brincando, isso não foi verdade, isso foi uma brincadeira, vocês não sabem brincar. Só que por trás de uma brincadeira tem sempre uma verdade, lembre-se disso. E a gente tem que tomar cuidado, porque você convive com pessoas e você tem que saber também se portar no meio de pessoas. O narcisista, ele tem essa característica. Eles querem admiração, eles querem chamar as coisas para si, mas eles não querem pagar o preço dessa condição. Então, ele é um manipulador. Ele manipula outras pessoas para fazer o jogo sujo dele, mas ele nunca vai assumir a culpa por qualquer coisa. E se você observar, ele parece que nem está presente quando é acusado.
ele vai dizer, eita, olha os passarinhos, eita, olha que coisa linda, o céu está tão bonito. E você falando, acusando, e não vai adiantar, porque ele não vai sentir nada. Ele simplesmente quer ter essa condição na vida dele de que chame a atenção para as coisas boas que ele está dizendo que fez. Muitas vezes ele não fez, mas ele diz que fez e que faz. Então, precisamos ter cuidado e precisamos estar preparados para essas condições. Qual a solução, pastor, para isso tudo? Olha, conviver com o narcisista, eu já disse isso aqui em outros vídeos, não é fácil. É complexo, é difícil, mas você pode utilizar algumas dos conselhos que nós já passamos aqui. Por exemplo, o nosso maior conselho é que você pode estabelecer limites saudáveis. Estabelecendo limite, no caso de você receber uma mensagem de um manipulador, bloqueie o manipulador. Não responda as suas mensagens, não responda o seu comentário, não faça comentário, não se explique, não tente fazer com que ele insista em levar a conversa adiante, porque se você deixar que ele leve a conversa, ele vai te convencer de que quem está errado é você. Um outro ponto importante é que você não deve alimentar o ego dele, porque o ego do narcisista é muito grande. E ele, quando ele lança uma mensagem lhe criticando, lhe destruindo ou fazendo qualquer coisa, geralmente é de ruim, nunca é de boa. Coisa boa é sempre uma coisa ruim. Então ele espera que você reaja, ele espera que você responda. E eu lhe digo, olha, não responda, não comente, nem suas mensagens, nem nos seus vídeos, nem nas suas fotos, não comente. Se mantenha distante dessa questão. E o terceiro e último ponto dessa condição aqui é que você deve bloqueá-lo instantaneamente e denunciar na plataforma aquilo que ele está fazendo. Se o comportamento do narcisista é abusivo, é perigoso, traz palavras duras de ameaça, alguma coisa nesse sentido, bloqueie ou denuncie. Ou faça os dois. Então considere essa condição de denunciar, porque a plataforma ela faz uso dessa condição, se você quiser. O narcisismo na mídia social é um tema complexo e perigoso de nós falarmos. Mas eles usam a plataforma para manipular e controlar pessoas. É importante estar ciente dessa condição, estar ciente dessas características. Estando ciente dessas características que nós apresentamos aqui, você precisa adotar algumas estratégias para lidar com ele. Então, o limite sendo estabelecido, não alimentar o ego, como nós já falamos, bloquear e denunciar, podem ser um meio de você se proteger, de você se preservar. Preservar você e outras pessoas que estejam ao seu redor. Porque esse comportamento verdadeiramente é um comportamento abusivo do narcisista patológico. Então priorize o seu autocuidado. Pense em você, pense na sua mente, preserve a sua autoestima. Não se deixe enganar por essas artimanhas do manipulador. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você se sente identificado aqui em alguma área, comente aqui no nossos comentários, dê o seu like no nosso canal para que muitas pessoas possam também serem ajudadas, serem acompanhadas, e nós estamos aqui para ajudar, ok? Nós ficamos por aqui, então nós nos veremos no nosso próximo vídeo.